Não é porque apareceu um triângulo que você vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, fatora. Então, se eu não sei o porquê, não sei qual é a raiz, deixa eu fatorar aqui, olha. Fatora. Lembrando que dá por 5. A Giovana já colocou lá no chat que era 35, né, Giovana? Mas olha só, aqui vai ficar 2, que dá 4, que dá 5, né? Certo? É isso, né? Dividir certo aqui, deixa eu ver. Aqui 2, sobrou 22, 25. Por 5 de novo, vai ficar 49. Por 7, 7, 7 e 1, olha. Então, quer dizer que qual que é a raiz quadrada de 1.225? Então, olha, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, lembre-se das propriedades, tá? Isso aqui vai ser importante o ano que vem, quando vocês forem estudar logaritmo. Então, olha só, essa raiz está tanto para o 5 ao quadrado como para o 7 ao quadrado. E aí eu vou sair da raiz, ó, simplifiquei da raiz, ficou 5 vezes 7, que dá 35. Tá? Então, quer dizer que a raiz quadrada, ou a medida de x aqui, ó, é 35, como nós já sabíamos. Neste caso aqui, nós, olha só, percebam que o x é um cateto, tá vendo? Ó, o x é um dos catetos. Então, cuidado, porque a maioria dos alunos acaba sempre colocando a hipotenusa como valor desconhecido. E não, eu tenho que analisar quem é que está desconhecido. Nesse caso aqui, é um dos catetos que estão desconhecidos. Tá? Então, uso o teorema de Pitágoras para achá-los também, certo? Ó, então, ó, hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Ó, tá? Então, esse aqui é a minha hipotenusa, então vai ficar 25 ao quadrado é igual a x quadrados mais 24 ao quadrado. Vamos lá, gente, rapidinho aí no chat. Quanto que é 25 ao quadrado? 24 ao quadrado. Vocês caíram ou eu caí? Hã? Não, Caiu caiu. não, professora. Tá, que susto. 576, ou 576 aqui, né? 24 ao quadrado. E 25 ao quadrado. 625. 625. Isso, vamos lá, gente, vamos participar. 625. Aí eu pego 576 que está aqui, ó, mando para cá. Ficou 625 menos. Olha só como que é importante, ó. Percebam que nós caímos em uma equação do segundo grau, tá bom? Apareceu uma equação e essa equação é do segundo grau, como está aqui. Então, se eu quiser, eu posso usar Bhaskara aqui, olha. Se eu quiser, eu posso usar Bhaskara, tá? Deixa eu ver se está alguém pedindo permissão. Tem alguém pedindo permissão para entrar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Kevin. Tá? Então, se por acaso eu quiser usar Bhaskara aqui, eu posso. Só que muitas vezes não tem necessidade de usar Bhaskara. Se por acaso for incompleto, ó, então vamos fazer aqui. Quanto que dá, gente? 625 menos 576, dá 49 mesmo? Confirma? É 49. 49? Então tá. Olha só. Neste caso aqui, é uma equação do segundo grau, tá vendo? É uma equação do segundo grau. Para eu usar Bhaskara, professora, eu quero usar Bhaskara. Pode? Pode usar Bhaskara, lógico que pode, ó. Então, o que eu faço? Para usar Bhaskara, tem que estar igual a 0. Então, eu vou pegar esse 49 e vou mandar para cá. Vai ficar assim, 0 é igual a x quadrados menos 49. Mas essa equação aqui, ela é incompleta, porque ela não tem todos os coeficientes, tá bom? Olha só. Então, aqui eu tenho y é igual a x quadrados mais bx mais c. Tá vendo?
Então, o nosso y é zero, lembre-se disso, que nós estamos procurando o valor de x para que o nosso y seja igual a zero. O nosso a é igual a 1. O nosso b não é 49, hein, gente? Não é menos 49. Porque esse 49 aqui, ele não tem x, ele é um termo independente, então ele não depende do x, tá? Então, ó, quem que não está aparecendo? Ah, então não tem o b, ó. Cadê o termo elevado, o x elevado a 1? Não tem, então é zero, ó, tá? E o nosso c é menos 49. Então, se eu for calcular a delta, vamos achar delta. Então, vai ficar, ó, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 49. Quanto que é 0 ao quadrado, gente? Rápido, pensa rápido, vamos lá. Quanto que é 0 ao... 0 ao quadrado é 0. Agora aqui, pessoal, atenção, hein? Multiplicação, hein? Multiplicação, fica, ó. Menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 49, ó. Vai dar quanto? Quanto dá essa continha? Vamos lá, gente, rápido, pensa rápido. R$ 196, 4 vezes 49. 196, delta é maior do que zero, então tem duas raízes, certo? Ó, tem duas raízes, aí eu vou fazer, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Lembre-se de colocar a nossa equação do segundo grau, a nossa fórmula de Bhaskara na sua geladeira, hein, gente? O ano que vem vai ter ditado na hora que vocês entrarem no primeiro ano, hein? Ditado. Fala aí a fórmula de Bhaskara. Fala o teorema de Pitágoras. É, vai ter ditado. Se não passar no ditado, volta para o 9º ano. Olha, eu não tinha pensado nisso. Aí é verdade. Olha, gente do céu, eu vou fazer isso, hein? Nossa, mas que ideia maravilhosa que eu tive hoje, nesse exato momento. Então, ó, x, ó, positivo. Então, x uma linha. Então, quem que é o nosso b? O nosso b é zero. O que que eu faço, então? Coloca zero, gente. O zero é um número, certo? Ó, mais raiz quadrada de 196 dividido por 2 vezes a. O nosso a é 1. Tá? Então, ó, raiz quadrada de 196. Quanto que é? Vamos lá. Se eu não sei, eu fatoro. Vou fazendo aí. Deixa eu ver se tem gente pedindo permissão para entrar. Se eu não sei, eu fatoro. Hoje eu nem coloquei a nossa meta lá, nem esqueci. Então, quanto que dá a raiz de 196? Beatriz. Gente, quanto que dá? Sim, 14. Então, vai ficar 14 dividido por 2. Então, x uma linha vai ser igual a 7. Aí tem o x duas linhas, né, gente? O que vai mudar é só o sinal, tá vendo? Aqui é mais. O x duas linhas vai ser menos. Menos 14 dividido por 2, que vai dar menos 7. Então, qual é a solução da minha equação? Qual é a solução da medida do cateto? Como eu estou calculando o segmento de reta, ó, eu sou uma formiguinha, eu vou sair do ponto A até o ponto B, eu vou me deslocar, esse deslocamento não pode ser negativo, tá certo? Ó, não pode ser negativo, então o valor de x igual a menos 7 eu não considero. Tá? Então, eu considero quanto? Eu considero somente 7.
Agora, eu usei Bhaskara para resolver. Mas pergunto, será que tem outra maneira para resolver essa equação, quando essa equação não é completa? Me respondam. Calma, é que eu tô meio confuso, mas tem sim. Como o x está ao quadrado, você coloca os dois nas raízes, que aí o x pararia de ser ao quadrado, ficaria só x, aí seria x igual e a raiz quadrada do número. Isso mesmo, muito bom, Arthur, isso mesmo. Tá? É importante, no centro de mídias, eu lembro que eles estavam explicando justamente a equação. Então, sim, quando a equação do segundo grau não for completa, o que é uma equação do segundo grau não completa? Gente, ó, equação do segundo grau é ax quadrados mais bx mais c, tá? Então, quando ela não for completa, é quando o B for zero e o C também, tá certo? Ó, o A nunca pode ser zero, tá bom? Ó, o A não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, não é uma equação do segundo grau. Então, quem pode ser zero? Pode ser zero B, como é o caso daqui. Então, eu posso ter uma equação assim, ax quadrados mais c. Eu posso ter uma equação do segundo grau também, do tipo ax, deixa eu mudar de cor aqui, que essa cor aqui não tá legal. Tá? Então, ó, eu posso ter uma ax quadrados mais c com b0, ó, o b0. Pode acontecer, neste caso aqui, de ter, né, b vezes x e o c ser zero, tá vendo? Ó? Ou pode acontecer do A e do B e do C serem zero, pode acontecer assim, ó, ax quadrados, tá vendo? E B e C serem zero. Então, o que não pode acontecer é o A ser igual a zero, mas o B e o C podem ser iguais a zero. Agora, o que o Arthur falou, olha só, como eu tenho uma equação que não é completa, eu posso simplesmente pegar esse expoente e passar para o outro lado. Então, vai ficar, ó, vai ficar, deixa eu colocar aqui, 49. Então, vai ficar, x é igual a mais ou menos raiz de 49. Por que eu tenho que colocar mais ou menos? Porque nós estamos nos referindo a uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, eu tenho duas raízes que eu preciso considerar, certo? Então, eu preciso colocar assim, mais ou menos, raiz de 49, que vai ficar mais ou menos raiz, ó, que vai ficar mais ou menos 7, porque raiz de 49 é 7. Então, eu tenho x, uma linha, é igual a 7, e x, duas linhas, é igual a menos 7, tá? Mas qual fórmula, de que modo que eu vou resolver? Gente, preciso resolver da forma que vocês precisam ter o domínio das duas habilidades. Vocês precisam identificar quando uma equação ela for uma equação do segundo grau. O primeiro passo é isso, é identificar uma equação do segundo grau. O segundo passo é identificar de que modo você vai resolver. Então, eu não sei quantos lembram, mas quando a gente estudou o Teorema de Pitágoras no começo do ano, por várias vezes eu falei na sala de aula que a equação, que o Teorema de Pitágoras, na verdade, é uma equação do segundo grau, tá? Com B e C iguais a zero. Então, quer dizer que eu posso também usar, se eu quiser, Bhaskara aqui para resolver, tá? Mas eu posso resolver direto, como o Arthur falou, e como eu acabei de fazer aqui, porque, neste caso, a minha equação não é completa. O que é ser uma equação não completa do segundo grau? É ter B ou C, ou os dois iguais a zero, tá bom? O A não pode ser igual a zero. Mas por que ele não pode ser igual a zero e o B e o C podem? Porque se o A for igual a zero, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, tá? Beleza? Então, agora, olha, vamos resolver a C. A C está me dando que o valor de x é 2 raiz de 5. Então, vamos ver
quanto que dá esse valor aqui, vou fazer aqui, ó. Então, a hipotenusa é desconhecida, então vai ficar x quadrados é igual a raiz de 10 ao quadrado, que são os catetos. Olha, esse triângulo aqui, gente, além dele ser um triângulo retângulo, por causa do ângulo de 90 graus, ele também é um triângulo isósceles, tá? Ele é um triângulo retângulo isósceles, porque os dois lados que formam um ângulo de 90 graus, olha só, eles possuem a mesma medida, tá? Ó. Se eles possuem a mesma medida, olha só que interessante, gente, eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção e anota aí, olha, ó, anota aí. Olha só, o que que eu tenho que saber, ó? Então, aqui vale 90 graus, certo? Ó. Este ângulo aqui é igual a esse. Por que que eles são iguais? Porque é um triângulo isósceles. Tá? É um triângulo isósceles, quer dizer que eu tenho dois ângulos iguais e um diferente, e eu tenho dois lados iguais e um diferente. Então, olha só, gente, alguém consegue me dizer, ou consegue determinar o valor deste ângulo? Esse daqui é 90 graus. E esse daqui, gente, quanto vale esse ângulo aqui, ou esse 45. daqui, que são... Os outros dois é 45. Isso, 45, por quê? Porque precisa formar 180, e se eles são iguais, vai ser a metade de 90 cada um. Isso mesmo, muito bom. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, gente. Se eu já sei que um ângulo é 90 graus, então sobrou 90 para esses dois ângulos aqui, certo? E como eles são iguais, então 90 dividido por 2 dá 45. Muito bom, é isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Bom, então vamos lá. Como que a gente chega então a esse resultado? Gente, olha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Por que raiz de 10 vezes raiz de 10? Porque está ao quadrado, gente, ó. Tá? Então, está ao quadrado, então é raiz de 10 vezes raiz de 10. Agora, já que eu tenho duas raízes com o mesmo... Ó, aqui é 2 e aqui é 2. O que que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois números que estão dentro do radical, que eles são chamados de radicano. Então, fica 10 vezes 10 dá 100, então ficou raiz quadrada de 100. Tá? Raiz quadrada de 100 é igual a quanto, gente? É igual a 10. Tá vendo? Então, aqui ficou 10 e aqui também ficou 10. Então, ficou assim, ó. X quadrados é igual a 10 mais 10. Tudo bem? Ó, aqui é raiz quadrada de 10 elevada ao quadrado. Então, se eu multiplico raiz de 10 vezes raiz de 10, como eu tenho o mesmo número, mesmo índice do radical, olha só, como eu tenho o mesmo índice do radical, aqui, ó, 2, certo? Ó, eu posso multiplicar os dois números que estão dentro do radicando. Olha só, parece até uma banda, né? Uma banda de rock, radical e radicando, ou melhor, uma dupla, né, gente? Radical e radicando. Que interessante, né? Isso. Aí ficou, ó, a Giovana já colocou ali, ó. 10 mais 10 dá 20. Caímos novamente numa equação do segundo grau. Eu posso resolver direto, porque essa equação não está completa, então não tem a necessidade de usar Bhaskara. Mas eu não posso esquecer que eu tenho dois valores, ó. Então, esse expoente aqui vem para cá em forma de raiz, lembrando que é mais ou menos raiz de 20. Certo? Aí eu pergunto para vocês, tem raiz de 20? Raiz quadrada de 20 é um quadrado perfeito? O que vocês acham? É um quadrado perfeito? Vou fazer, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não consigo. Aqui eu consigo.
É um quadrado perfeito, gente? Tem algum quadrado de lado igual a raiz de 20? Se eu fatorar, eu acho? Tem? Não, não é um quadrado perfeito. Então, professora, como é que eu sei disso? Fatora, gente, ó. Fatora, pega o 20 e fatora. Se você formar grupos de 2, então você consegue, tá? Você determina o quadrado perfeito. Não sei, procura. Ó, então aqui vai ficar 20 dividido por 2, que dá 10. 10 dividido por 2, que dá 5, ó. Não virou um quadrado perfeito, olha só, gente, ó. Eu só tenho uma duplinha aqui, ó. Eu só tenho uma duplinha, que é 2 ao quadrado, vezes quanto? Ó, vezes 5. Tá bom? Então, se eu jogo na raiz, quem sai da raiz? Quem sai da raiz é só o 2, porque ele está ao quadrado, e o 1 fica na raiz. Perceberam a importância da gente estudar? Ó, então, ficou mais ou menos 2 raiz de 5, ó. Tá? Por isso que a gente estuda radical antes de começar a estudar as equações do segundo grau, por exemplo, porque a gente precisa simplificar essas raízes, tá bom? E aí eu considero o valor positivo ou o valor negativo, gente? Eu considero o valor o quê? Positivo. Por quê? Porque eu estou me referindo a segmento, tá? Então, deslocamento. Então, ó, eu sou uma formiguinha e estou me deslocando do ponto A até o ponto B. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, eu vou continuar, eu sei que eu falei de um intervalo, eu vou continuar até 5h25, mais ou menos, aí a gente encerra a aula, tá? E é isso, aí a gente não tem aula até 6 e pouco, tá bom? Então, vou só terminar esse exercício, aí a gente encerra e a gente volta semana que vem, tá? Eu quero ver se eu corrijo até o exercício 4, tudo bem? Anotaram já? Tudo bem, gente? Sim, então tá bom. Que eu sei que vocês também estão cansados, né? Que vocês ficaram lá assistindo a aula do Centro de Mídias. Tá? Então, olha só. O que é importante, a leitura. Ontem eu estava em formação e uma coisa que eu comentei foi a leitura e a interpretação. Então, olha, de resolver um problema. Então, aqui eu tenho uma situação problema e tem algumas palavras que são específicas da matemática, cateto, triângulo, retângulo, né? Então, aqui eu tenho os radicais. Então, ele fala, ó, as medidas dos catetos de um triângulo retângulo são 2 mais 2 raiz de 3 e menos 2 mais 2 raiz de 3 centímetros, porque eu posso ter uma medida assim, usando o número irracional. Lembre-se que o número irracional é um número infinito e não periódico, certo? Ele é irracional. Eu não posso escrever este número em forma de uma fração. Quer dizer, eu não posso, não tem como escrever ele, porque toda vez que eu procuro um número que se repete depois da vírgula, eu não acho, eu não consigo estabelecer um padrão, como a gente fala na matemática. Então, quer dizer que eu estou andando lá na reta real, achei raiz de 2. Oi, raiz de 2, tudo bem com você? Opa, amiga, vem cá, vamos lá. Quem é você no universo real? Ah, eu sou 1,7095, não, 1, nada. Para aí, porque senão vão ficar aqui a nossa eternidade toda e você nunca vai definir realmente quem você é. E isso é fato, gente. Raiz de 3 não se define. Quem é, afinal, raiz de 3, tá? Não sabe quem é. 1,709. Tadinha, né, gente? Precisa se encontrar no mundo, né? Mas é isso. Mas ela se encontrou e ela achou o conjunto dos números irracionais. Tá? Então, olha só, gente. Então, ele fala, qual é a medida da... Nossa, eu contei uma historinha agora, a gente vou escrever e vou mandar para a professora Anice para ver se ela prova como que ela falou ontem no grupo,
Cadê? É poesia o que mesmo que ela mandou vocês fazerem? Um vídeo? Ah, gente, vamos fazer um vídeo com os números irracionais? Vamos. Fazer um Aí, peraí que eu vou filme. pegar aqui, peraí, que ela escreveu, aproveitando então para lembrá-los da atividade de português, projeto de leitura, gravar vídeo com a leitura de poemas analisados no bimestre. Ai, passar, vamos fazer um poema sobre os números irracionais, gente? Eu vou jogar um poema dos números do conjunto numérico para vocês, que eu tenho aqui. Vou jogar, hein, gente? Bacana, hein? Tá bom? Vocês vão gostar, vocês vão curtir, vai ser legal. Então, olha só. Então, ele pede qual é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, vamos fazer aqui o nosso triângulo retângulo, um esboço. Nossa, gente, se vocês fizerem isso, vocês vão aparecer lá na Globo, hein? Na Globo, gente, alunos do 9º ano do Leda fazem um trabalho de português, nossa, usando uma... Gente, estou vendo tudo agora, já estou, olha... Nossa, vai ficar top, hein? Será que a gente aparece no Jornal Nacional, William Bonner? Então, olha só, esse lado aqui é maior do que esse, porque aqui eu tenho menos, né? Então, vou colocar ele aqui. Ai, vou pegar, é sério, hein, gente? Vou colocar lá. E aqui eu vou chamar de X. Então, vou colocar os nomes aqui, né, gente? Os versos, os pontinhos. Olha só, ele é retângulo no ponto C. Então, se ele fala para você que ele é retângulo no ponto A, por exemplo, então o A fica no lugar do C, tá bom? Olha. Então, também existe essa linguagem também. Então, usando o teorema de Pitágoras, então fica assim, ó. Então, x quadrados é igual, ó, cateto ao quadrado. A gente não assusta com número, não. Nossa, professora, para com isso, hein? Número é número, hein, gente? Número é número. Então, ó, menos 2, mais 2 raiz de 3, o quadrado disso, mais o quadrado de 2 mais raiz de 3. Olha só. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver o quadrado, né, gente? Ó, não fica apavorado, não. Não é uma potência, gente, é uma potência. O que é potência? É quando eu pego o mesmo número e multiplico por ele mesmo. Então, faça isso. Não fica assustadinho com a base. Então, façam, olha. Olha só. Agora eu faço o que aqui, professor? Agora você faz a propriedade distributiva, gente. Não sofre. Distribui. Ó, a propriedade distributiva. Ó, esse menos 2 aqui vai multiplicar esse menos 2 e depois vai multiplicar o 2 raiz de 3, tá vendo? Então, primeiro sinal, olha aí no seu caderno e vê se você acertou, ó. Olha aqui, gente. Menos, ó, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Certo? Ó, menos vezes mais dá menos, certo? Ó, agora existe uma dúvida eterna das crianças. Presta atenção. Professor, eu multiplico só o 2 ou eu multiplico o 3 também? Gente, o 3 está preso. Está preso na raiz, está preso no radical. Ele está inacessível. Tá? Então, você não multiplica ele fica quietinho lá. Quem que você vai multiplicar? O 2, tá? Então, vai ficar aqui 4. Raiz de 3, certo? Tá? Agora aqui, olha, quem vai multiplicar agora? 2 raiz de 3, ó, vai multiplicar, vamos mudar de cor aqui para ficar bem colorido. Então, ó, agora este número que está aqui vai multiplicar quem está aqui, ó, do outro lado, propriedade distributiva, ó. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3, porque raiz de 3 está acompanhando o 2. Agora, 2 raiz de 3 é multiplicar 2 raiz de 3. Aqui que vocês precisam prestar atenção, ó. Mais vezes mais dá mais. Ó, vou colocar aqui, ó. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Bom, como é que eu faço essa multiplicação aqui, gente? Ó, eu multiplico 2 com 2, que dá 4. Professora, eu posso multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3?
Nesse caso, sim, né, gente? Por que que sim? Porque aqui é raiz de 3 vezes raiz de 3. Uma raiz vezes a outra raiz com o mesmo índice, com o mesmo número aqui, gente, eu posso repetir a raiz e multiplicar os números que estão dentro do radical, tá certo? Isso pelas propriedades dos radicais. Então, eu posso escrever assim, ó. Tá bom? Então, posso fazer isso. Por que que eu não podia ter feito isso aqui? Por que que eu não multipliquei o 3 quando eu fiz 2 vezes 2? Porque 2 vezes 2 é semelhante a 2 vezes 2, não é semelhante à raiz de 3. Tá bom? Beleza? A Giovana colocou ali. Isso, Giovana. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vai ficar, então, 4 menos 4 raiz de 3. Ó, aqui dá a raiz de 9, que dá 3, certo, gente? Ó, então, vai ficar 4 vezes 3. Esse cálculo aqui, quando eu coloquei que eu decidi nem tirar esses exercícios, o objetivo aqui, gente, é justamente praticar esse processo de cálculo, tá bom? Olha, então, esse é o objetivo mesmo. É o aluno praticar esse processo de cálculo. Beleza? Ó, então, aqui vai ficar, pergunto, posso somar esses dois números? Ó, aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 3. Eu devo 4 aqui e eu devo 4 aqui, ó. Então, lembre-se, ó, o que que significa? Menos 4 vezes a raiz de 3. Então, eu devo, ó, uma raiz de 3, mais uma, mais uma, mais uma, ó. Então, quantas raízes de 3 eu devo? Eu devo 4. Então, eu escrevo menos 4 vezes raiz de 3. Tá? Aí, eu devo mais 4, então, eu devo quanto, gente? Eu devo 8. Beleza? Ó. E 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar, ó, eu posso pegar esse 4 e calcular menos 8? Olha, posso fazer, eu tenho 4, eu gasto 8. Então, professor, eu fico com menos 4. Não, não pode fazer isso, gente. Por que que não pode? Porque aqui tem raiz de 3. É como se fosse o x aqui. Bom? Tá? Então, não pode, porque você ainda não resolveu essa multiplicação. Então, não pode. Mas eu posso pegar esse 4 e somar com esse 12, ó. Que vai dar 16 menos 8 raiz de 3. Tá? Pessoal, olha, esse processo de cálculo, você faz mais de uma vez, não é um cálculo que você faz uma única vez. Então, vai aparecer algumas vezes até a gente chegar em dezembro, tá? Vocês precisam ter essa habilidade de cálculo, essa é a habilidade, ó, esse processo que nós fizemos aqui, olha, é a habilidade em defasagem do 9º ano, que é trabalhar com os números irracionais, racionais, dentro de um contexto, no contexto, como que eles colocaram, num contexto de situações que envolvam as operações e a identificação e a classificação destes números, tá? Então, é isso que nós precisamos trabalhar, tá? Aí a Giovana já colocou aqui, olha, quando for positivo, ó, presta atenção. Presta atenção, olha aqui para mim, ó. Nós fizemos aqui como menos, certo, gente? Aqui é mais, ó. Certo? Se eu fizer o mesmo processo, percebam que aqui nós temos são os mesmos números, quer dizer, com uma diferença. No caso da nossa primeira multiplicação aqui, da nossa primeira potência, aqui é menos, tá vendo? Só que aqui é mais. Tá? Então, se eu fizer a distributiva aqui, olha, vai dar o mesmo resultado que esse. Liga aí, gente, ó. Vai dar o mesmo resultado que esse, só que aqui, ao invés de ser menos, vai ser o quê, gente? Positivo. Positivo. Então, se eu fizer as distributivas, usar as regrinhas de sinais, tudo, então quer dizer que eu chego no mesmo valor? No mesmo valor, não, porque aqui é menos, eu estou perdendo 8 raiz de 3, e aqui você está
ganhando, certo? Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, que nós estamos achando, ó, nós estamos aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Então, olha só, vocês acham, né, vocês que estão indo, alguns vão fazer ETEC aí, vocês acham que na ETEC pode cair um exercício como esse no vestibulinho deles? O que vocês acham? Com certeza. Bom, eu colocaria. Era um exercício que eu ia colocar. Por quê? Porque envolve um teorema, envolve processos de cálculo, e a gente envolve também produto notável, que é essa distributiva aqui, olha, então tem propriedade distributiva, tem teorema de Pitágoras, tem o conceito de cálculo dos números reais, então sim, tá? Ele é um exercício que vale a pena colocar assim. Então, vai ficar, ó, 16 menos 8 raiz de 3, mais 16 mais 8 raiz de 3. Então, ficou x quadrados. Olha só, tá vendo aqui, ó, aqui é menos e aqui é mais, tá vendo? Ó, eu devo 8 aqui e eu pago 8, ó. Simplificou, tá? Aí, aqui, ó, 16 mais 16, então dá 32. Ó, percebam que o resultado deu raiz, 4 raiz de 2, tá vendo? Então, aqui vai ficar, ó, é uma equação, aqui é uma equação do segundo grau. Posso usar Bhaskara? Sim. Mas preciso usar Bhaskara para resolver? Não. Por que não? Porque é uma equação não completa, tá? É uma equação não completa. Então, posso pegar simplesmente esse expoente, passar para cá em forma de raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 32. E aí, nós vamos fatorar o 32, ó. Tá? Fatorando 32, vai ficar 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Vamos formar os grupinhos, gente, ó, porque aqui, ó, 2, um grupinho de 2, outro grupinho de 2, e esse ficou sozinho, chorando. Ah, ninguém me quer. Que triste hoje, judiação. Olha só. Tá? Então, olha só, quem sai da raiz e quem fica? Tá? Então, esse 2 aqui sai, esse 2 sai, porque aqui ficou raiz de 4, tá, gente? Ó, raiz de 4 vezes raiz de 4, porque é 2 ao quadrado, vezes raiz de 2, tá? Então, aqui ficou, ó. Então, raiz de 32. Quem é raiz de 32? É mais ou menos, porque é uma equação do segundo grau. Então, ficou 4, raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 2, certo? Então, ficou mais ou menos. Raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2. Raiz de 2. Raiz de 2, porque é um número não inteiro, é um número com vírgula, número com vírgula. Até comentei ontem na formação, que eu não aceito que fale número quebrado, não. Falo assim, se ela não fala número quebrado comigo, eu falo assim, certo? Número quebrado não existe. Número inteiro e não inteiro, tá bom? Tá? Agora, se o professor entrar na sala e falar número quebrado, a gente aceita, tá? Porque a gente tem que aceitar, por esse motivo. Que número quebrado? Como que fala número quebrado, gente? Ai, número quebrado, eu fico imaginando alguém pegou um número, tipo de argila, e quebrou ele em 1000 pedacinhos. Número quebrado. Peguei um número e quebrei ele. Né? O que você acha disso, Giovana? Complicado, né? Número quebrado. Então tá. Olha, quebrei o número. Ai, meu Deus, muito louco isso. Então vai ficar aqui 4 raiz de 2. Tá? Então, como a gente está falando de teorema de Pitágoras, de triângulo, a gente considera somente o valor positivo. Então, vai ficar x é igual a 4 raiz de 2.
Muito bem, gente. Ok? Dúvidas? Ok. Gente, é muito cálculo, né? Mas tem que ser assim, tá, gente? Olha, ó, isso daqui eu sempre falo para vocês em sala. Gente, isso aqui é o que está sendo ensinado, por exemplo, lá no Colégio Vértice, lá da Vila Mariana, entendeu? Na apostila deles tem esse exercício. Na apostila deles tem. Então, lá a mensalidade é quase R$ 3.000 por mês. Então, quer dizer que é o mesmo exercício. Percebem? Olha só, isso é extremamente legal, importante, falar assim, não tem nada disso, gente, matemática é matemática em qualquer lugar, depende de um todo, né? Tá bom? Fechou? Vamos terminar então, gente, que minhas meninas estão hoje animadésimas, vocês não têm ideia da confusão que elas estão fazendo. Olha só, então aqui o exercício 3, os lados de um triângulo medem 15, 36 e 39. Isso aqui é bacana, hein, gente? Eu deixei a resposta também. Então, aqui, olha, muito importante. Como que eu posso provar, presta atenção, como que eu posso provar que um triângulo, ele é retângulo? Como que eu posso provar isso? Prove que um triângulo é retângulo. Então, ó, prove que um triângulo, gente, esse exercício, como diz Ivete Sangalo, é muito massa. Olha só, prove que é um triângulo retângulo. Para eu provar que é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras tem que ser verdade, gente. Tá? Ó, então eu vou escrever aqui para que seja um triângulo retângulo, certo? O teorema de Pitágoras tem que ser verdadeiro. Como assim verdadeiro? Gente, ó, ele me deu os 3 lados do triângulo, certo? O maior lado, quando se trata de um triângulo retângulo, é sempre a hipotenusa, que é o que tem a maior área, certo? Os outros 2 lados precisam ser menor, tem uma medida de comprimento de lado menor do que o comprimento da hipotenusa. Então, quer dizer que para provar o teorema de Pitágoras, é só eu pegar o 39, como está aqui, ao quadrado, porque o teorema de Pitágoras é isso. Então, eu estou supondo que o 39 é a hipotenusa e que 15 e 16 são os catetos. Então, se eu colocar 39 ao quadrado e somar 15 ao quadrado mais 36 ao quadrado, se essa igualdade for verdadeira, eu posso sim afirmar que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Tá? Prove que ficou faltando aqui um triângulo retângulo. Tá? Então, olha só, gente, quanto dá 39 ao quadrado? Nossa, esse exercício é muito bom. 1521, certo? Tá? 15 ao quadrado. Tá? Quanto que deu? 225. 36 ao quadrado.
Ah, já coloquei o par aqui. Deu quanto? 1.296. Pessoal, quanto dá essa soma? Vamos lá, gente. Quanto dá essa sominha? Mil quinhentos e vinte e um. Certo? Ó. Portanto, trata-se, eu acho que melhor assim, trata-se de um triângulo retângulo. Tá? Olha só, agora para terminar, o exercício 4, ele fala assim, ó, as raízes. Aí você fala assim, professor, o que são raízes mesmo? Raízes, gente, é o x uma linha e o x duas linhas, tá bom? São as raízes da equação. Raízes é quando eu chamo de solução da equação. Então, eu também posso chamar de raízes de uma equação. Eu também posso chamar de zero da função. Também posso chamar de zero da função. Tá bom? Então, raízes da equação é o x uma linha e o x duas linhas, que é quando o nosso y é igual a zero. Como é que fala zero em inglês mesmo, gente? Hã? Zero? Uma coisa Zero. assim. Girou. O Giovanni escreveu ali. Girou. Não, não é giro. Giro. Zi. Então tá. Quem é o professor de inglês de vocês? É a professora Renata, né, gente? Poxa, faz tempo que não vejo Renata, hein? Então, aqui, ó, vamos lá. Quem é o nosso A? Então, ele fala, ó, em centímetros, as medidas dos catetos de um triângulo são. Então, ele fala, ó, os catetos são as raízes. Se eu precisar achar a hipotenusa, gente, conhecendo nossos catetos, é só usar o teorema de Pitágoras, certo? Ó, tá? Então, aqui o nosso A é igual a 1, o nosso B é igual a menos 14 e o nosso C é 48. Então, vamos lá, gente, o nosso delta. Olha só, nosso delta, gente, ó. Me ajudem aí, rápido. Menos 14 ao quadrado. Vamos, gente, rapidinho. Me ajudem aí, que minhas meninas ficaram em silêncio. Isso é mais preocupante quando elas estão gritando. É, Giovana, é nessa linha. Se elas estão gritando, quer dizer que tá. Mas se elas estão caladas, aí o negócio é bem pior. É verdade, professora. É melhor você olhar, viu? É, que estão, quando estão caladinhas, mas eu acho que elas foram na casa dos meus sogros, que é aqui do ladinho. Quando meu irmão era Mas, menor, teve uma ah, vez que ela ficou quieta, aí eu desci lá na cozinha, tava hum, dois pacotes de farinha de trigo, tudo espalhado no chão. eu Mano, sei como é que é, eu sei como é que é. Elas fazem experiência, sabe, o Arthur? Já falei para que com comida não se brinca, mas quando eu vejo. era sofrido pra limpar demais. Depois minha mãe chegava e ainda brigava comigo, nossa, era muito difícil. É Ai, complicado. É. Mas ainda bem que era farinha, né, Arthur? Pensa se fosse um produto que pudesse causar alguma. Eu sempre penso assim, falo assim, bom, ainda bem que é fubá, ainda bem que mexeram. Então, eu sempre penso nisso. Então, ó, 16 ao quadrado, quer dizer, 14 ao quadrado, quanto que dá, gente? Ó, não esqueçam do sinal, hein? 196, menos vezes mais menos, certo? Ó, não esqueçam do sinal. Então, aqui vai ficar menos. Aí, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 48, gente, vai dar quanto? 196 também? É isso?
192. Não tem como dar 96, porque 4 vezes 8, 32, né? Então, ficou, ó, delta igual a 4. Então, vamos para o nosso x, né? Os nossos valores das raízes, certo? Neste caso, nós temos duas raízes. Então, ó, x uma linha vai ser quando for mais raiz de delta. Então, menos b, o nosso b, ó, gente, o nosso b é negativo, ó. Então, menos 14, mais raiz de 4, dividido por 2 vezes a. Então, ó, menos vezes menos dá mais raiz de 4 dá 2, dividido por 2, que vai ficar 16 dividido por 2, que dá 8, certo? Ó, então, uma das raízes que eu tenho aqui é 8, certo? É isso mesmo? Isso mesmo. X duas linhas, então vai ser 14 menos 2 dividido por 2, que vai ser 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6. Então, olha, quer dizer que um cateto vale 8 centímetros e o outro cateto vale 6 centímetros, certo? Tá? Mas aqui aparece 10 e 24, então vamos ver o que ele está pedindo para você. Nessas condições, quais condições, gente, das raízes serem os catetos, tá vendo? Olha, então, como diz a professora Anice, eu não sei como que ela fala, na verdade, que eu posso falar besteira. Mas, certo? Ó, a interpretação, olha, nessas condições, as condições de quem? Quem está falando? Quem? Quem é que fala aí? Quem? Determine a medida da hipotenusa e o perímetro desse triângulo retângulo. Então, quer dizer que 10 e 24, provavelmente 10 é a hipotenusa e 24 é o perímetro. Gente, triângulo retângulo, ó. Triângulo retângulo. Então, ó, aqui vale 6, aqui vale 8 centímetros, e aqui é a minha hipotenusa. Perímetro, olha que bacana esse exercício, gente, ó. Então, o perímetro é o contorno em volta da área, ó. Aqui eu tenho a área e eu tenho o perímetro, certo? Então, eu sou uma formiguinha, ó, tô correndo em volta da área. Isso aqui é o perímetro, hein, gente, ó. Então, para achar o perímetro, eu tenho que achar o valor da hipotenusa, que é o segmento de B até C. Então, usando Pitágoras, esse exercício é muito, gente, esse autor, ele é muito top. Aqui ficou 6 ao quadrado. Olha quantas ferramentas de cálculo nós estamos usando, ó. Equação de segundo grau, perímetro, teorema de Pitágoras, sabe? Então, muito bacana, ó. Então, vai ficar aqui 36, aqui vai ficar 64. Então, aqui vai dar 100, mais ou menos raiz de 100. Como se trata de segmento, então, nós vamos considerar 10 centímetros. Tá? Então, o nosso perímetro, então, aqui fica 10. Então, o perímetro, que é o que ele está perguntando, é igual a 24 centímetros. Pessoal, tudo bem? Deu para entender? Sim. Gente, olha, lembre-se, as aulas, elas estão disponíveis no blog, elas ficam disponíveis no blog. Se eu fiquei com dúvida, se eu não entendi, gente, assiste de novo. Pode antecipar o vídeo, vai só para aquela parte que você está com dúvida, assiste só aquela correção de exercício, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente vai se falando, deixa eu interromper aqui. Deixa eu manter aqui. Então, ficou faltando o exercício e o exercício 5 e o 6 para a gente corrigir, tá? E aí a gente se fala aí no grupo. Vou mandar uma lista de chamada na segunda-feira para vocês, de quem estava presente.
na semana e algum tipo de desafio, um exercício, alguma coisinha assim, tá bom? Para vocês me responderem, ok? Tá, então é isso, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu também, sabe o que eu faço, professora? É que eu não